Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Câmara em Debate, um espaço para a gente debater ideias e propostas para escrevermos juntos o futuro da nossa cidade. E no tema do programa de hoje, a gente vai conversar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu tenho 3 convidados aqui comigo. Vereador Edson Santos, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço nós estarmos aqui hoje para discutir um tema tão importante como esse. Certo. Rosânia Moroni, seja muito bem-vinda. Você é consultora em educação e formadora de professores, mais de 37 anos de experiência. Bastante tempo, é um prazer estar aqui com vocês falando de tema tão latente e importante. E o doutor Bruno Ferreira, promotor de Justiça da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlia, e a todos os convidados aqui presentes. Bom, é um tema muito delicado, mas que precisa ser conversado. A informação é uma arma aí nessa luta. Então, eu queria para a gente introduzir o que é o abuso. Não precisa necessariamente chegar ao ato sexual. Pode vir antes. É isso mesmo, doutor? Sim, o abuso sexual, ele tem definição na lei, ele abrange não só a prática do ato sexual em si, chamado de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mas qualquer ato que o agressor busque se satisfazer sexualmente, no caso no abuso infantil, em relação à criança e ao adolescente. Sim, e uma forma de conscientizar dessa luta, nós temos a data 18 de maio como o Dia Nacional do Combate. E para trazer isso para a nossa cidade, o vereador trouxe um projeto de lei para a gente inserir a Semana Municipal. É isso mesmo? A ideia é essa? Isso mesmo, a ideia foi essa, né? Justamente aprovando esse projeto da semana em nossa cidade, é dar visibilidade ao assunto, né? Trazer o assunto para discussão. Mas eu friso sempre, né, que o combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente não é só nessa semana, não é só no mês de maio, são todos os dias do ano. Sim, a luta precisa ser todos os dias e precisa ser de todos, né? Rosânia, durante todos esses anos, como é a realidade da nossa cidade? Então, não só de Mogi das Cruzes, mas passei também a minha vida como educadora no Alto Tietê. E situações muito graves de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes eu presenciei. Não só como professora, como diretora de escola, né? O diretor tem que denunciar, né? Então, é bem complicado. Às vezes, o diretor fica com receio. Eu estava conversando com o doutor Bruno, explicando que uma vez eu denunciei a criança que tinha, assim, era toda marcada, e ela contava com riqueza de detalhes qual era a violência sexual sofrida pelo pai dela, e a mãe foi me ameaçar de morte. Então, é uma situação muito grave, eu não tive medo, né? Fui muito bem atendida pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância e da Juventude, por toda a rede protetiva, mas eu acabei tendo que tirar aí uns 30 dias de licença-prêmio, me afastar, porque ela estava protegendo o marido que tinha feito tudo aquilo com a criança. Então, assim, é muito triste. Em Mogi das Cruzes também eu tive vários episódios, e não é só com parentes e com amigos e até desconhecidos. Infelizmente, teve pouquíssimos professores, mas também passei por essa situação, também, como dirigente de ensino. O perigo está realmente em todo lugar. E aí a gente entra em outra questão. Existe um perfil do abusador, doutor? Ou pode estar mais próximo, né? Normalmente é alguém conhecido. O abuso sexual de criança, ele pode ocorrer tanto no âmbito intrafamiliar como externo, de terceiros. Com relação a intrafamiliar, é muito comum. E esse perfil desse agressor, ele geralmente é uma pessoa que tem um bom convívio social, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, mas no âmbito obscuro acaba praticando esse odioso crime. Sim. E aí, para combater e também para detectar, né, que a gente sabe que não é tão simples assim encontrar realmente esse relato, chegar nessa denúncia. Como estão as denúncias na nossa cidade? Bom, a gente está passando um período pós-pandemia e a percepção que nós temos no Ministério Público é que houve uma subnotificação nesse período.
Então, a gente não tem, no momento, dados estatísticos, mas nós já podemos perceber um aumento dessas notificações depois do retorno ainda da pandemia ainda existente, mas no retorno das atividades. Sim, então, voltando. As Está notificações voltando, está aumentando. Aumentando. Né? Sempre houve, até no período da pandemia, havia esse tipo de notificação, mas é menor. E, nesse sentido, falando da parte da educação, a escola é um importante, quase que fundamental mecanismo de início dessas notificações, principalmente nessas violências intrafamiliares, porque a partir do momento que o professor tem contato com o aluno, ou outros alunos também acabam trazendo essa informação para o corpo docente, nesse momento que o Conselho Tutelar é acionado e a gente toma conhecimento dessa prática. E vocês analisam dessa forma que, por estar voltando de uma pandemia, né, voltando para as escolas, estão tendo mais acessos aos professores, antes estavam, às vezes, com os abusadores, agora acesso ao professor, tem essa denúncia, essa cadeia, mais ou menos. Sim, isso é uma constatação que nós podemos verificar até o momento, com certeza. Certo. O Legislativo levantou também outra questão da equipe multidisciplinar, porque às vezes um só profissional não é suficiente para ter esse atendimento. E qual é essa questão, vereador? Então, na verdade, assim, cabe a nós, né, do poder público, cuidarmos do quê? De políticas públicas para atender esse objetivo. Então, hoje, nós precisamos trabalhar para que os conselhos tutelares realmente funcionem, sejam equipados. Nós sabemos que a cada 100 mil habitantes é um conselho tutelar, né? Então, nossa cidade ela comporta mais um conselho tutelar já. Os CREAS, né? Os Centros de Referência de Assistência Social, né? Especial de Assistência Social, nós também precisamos cuidar para que os CREAS realmente funcionem. E quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando em recursos. E esse trabalho em conjunto, né, o que eu defendo sempre, né? Hoje na saúde existe um prontuário eletrônico, né? Eu defendo que esse prontuário eletrônico também linke com a educação, linke com a assistência social, porque eu acho que a gente consegue ter um trabalho em conjunto que dê um resultado positivo, né? Por exemplo, normalmente, como o doutor falou e como a Rosânia falou, né? Normalmente o abusador está dentro de casa. Ou é o pai, é o padrasto, é o enteado, né? E normalmente ele acaba socorrendo, levando a criança quando tem alguma lesão, numa determinada unidade básica de saúde. Numa outra vez, ele leva numa outra unidade básica de saúde. E se linkar com a professora que tem a sensibilidade ali no dia a dia de ou atender o menino ou a menina, e se ela tiver um prontuário eletrônico e conseguir entrar, acessar da escola, ela consegue também, através da sensibilidade dela, entender o que está acontecendo com aquela criança. Sim, realmente, e usar a tecnologia, né? A gente está avançando na tecnologia, tem que usar a tecnologia a nosso favor para combater todo esse tipo de violência. E falando um pouquinho das nossas crianças, como fortalecê-las? Existe um trabalho dentro das escolas? Existe algo sendo feito em relação a isso? Sim, pelo próprio itinerário, né, do currículo, né, da Base Nacional Comum Curricular, que já leva a esse contexto de competências socioemocionais, então, projeto de vida. Então, a criança e o adolescente, eles estão se abrindo mais, né? A vez e a voz da criança e do adolescente, ela está muito mais latente agora, né? É um perfil dessa geração Z, né? Os nascidos de 2010 para cá. Aproveitar para parabenizar o vereador pelo excelente trabalho dessa semana, né? Nesse projeto de lei e o quão importante é para nós educadores. Porque, como o doutor Bruno falou, nós às vezes somos os primeiros a detectar isso dentro da escola. Na verdade, a criança ela se sente mais à vontade, e o jovem, para ela estar denunciando esse abusador, né? Eu já passei por vários casos em Mogi das Cruzes, em Itaquaquecetuba, Ipoá, onde eu atuei, né, de denúncias das crianças, recentemente, quando eu era dirigente, né, denunciando o padrasto pelas ações assim, de anos de abuso contra essa criança. Então, é revoltante, né? É uma coisa de direitos humanos.
Recentemente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fez uma pesquisa do Disque 100, doutor, desses casos, 66% das meninas, né, mais de 6 mil denúncias de violência sexual, 66% eram meninas de 12 a 14 anos. Em segundo lugar, crianças de 2 a 4 anos. Então, é revoltante. O que cada um de nós pode fazer em benefício dessas crianças e adolescentes é primordial. Sim, fala-se também sobre a educação sexual. Muitos não têm o entendimento completo desse assunto. É algo importante, é algo que está sendo aplicado? Muito. Embora tenha alguns entendimentos de orientação, eu concordo que tem que ser esclarecido, porque esses trabalhos é que surgem geralmente as denúncias. Sim. Quando você lida com a questão do corpo, da orientação sexual, então é aí que começam a vir as denúncias, então é primordial. Sim, então vamos deixar claro aí para quem está nos assistindo, a educação sexual nada mais é do que realmente explicar o que pode ou não ser feito, né? Limitar o corpo da criança. Respeitar o seu corpo, né? E conhecer o seu corpo. Então, nossa, já tive casos assim de ações assertivas dentro das escolas, com relação a essas orientações. Isso é até mesmo importante, né, doutor? Porque muitas vezes o abusador joga um pouco esse psicológico, né? Abusa até mesmo desse não entendimento da criança para praticar violência. Com certeza. O abusador, ele se vale da ingenuidade, dessa fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, que não tem o conhecimento sobre sua sexualidade, esse direito humano fundamental da criança e do adolescente, e aproveitando-se disso, ele pratica esse abuso. Então, é preciso considerar nesse ponto a questão da compreensão do que é o consentimento. Sim. Criança que pratica atos sexuais com adultos, ele não tem um consentimento válido pela lei, porque ela não tem o desenvolvimento necessário para aderir a esse comportamento sexual. Então, por isso, tem que deixar claro que a culpa ou a responsabilidade é sempre do agressor. E se a gente, né, for pensar numa criança, como você falou, de 2 anos, se um adulto fala para ela que tudo bem tocar nas partes íntimas, ela vai achar que é o certo, não é mesmo? Sim, com certeza. E assim, o que a gente pode fazer na prática? Um pai, uma mãe, não é só na escola, né? Essa educação pode começar dentro de casa. Exatamente. Um ponto desse projeto de lei são as cartilhas. Então, maciçamente uma campanha, como o vereador falou, sistematicamente, né? Ela não se resumir só à semana de maio, o tempo todo esclarecendo e compartilhando, né, essas informações com várias pessoas, né? O vizinho que está presenciando alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante isso, esse esclarecimento sistemático, né, em benefício dessas crianças. São direitos humanos, né, doutor? Sim, e o vereador, né, durante essa semana, várias ações também dentro da Câmara. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Sim, várias ações dentro da Câmara Municipal e a própria lei, né, ela coloca que o Poder Executivo também precisa desenvolver ações nessa semana. Então, são ações que acontecem nos CRAS, no CREAS e em outros equipamentos, né? Então, é aquela campanha maciça nessa semana, mas eu volto a insistir e a repetir. Nós temos que pensar nisso todos os dias do ano. Sim. Vereador, você acredita também na informação, levar informação para essas crianças, para os pais? Sim, informação é tudo nesse caso, né? E isso tem que começar dentro da família, não tem outro caminho que não seja a família, né? Os pais têm que ter uma relação mais aberta com seus filhos, explicarem, né, o que aonde que o toque que a pessoa está dando naquela criança, e se isso é estranho ou não, né? Isso a criança só vai estar contando principalmente para os pais se tiver uma relação mais aberta com seus filhos. Sim, isso é realmente muito importante. É um lugar de confiança, né? Preparar esse ambiente. E aí, passando disso, né? Infelizmente, você está suspeitando. Existe algum comportamento da criança? A criança fica diferente, apresenta algum comportamento? Queria deixar alguns alertas, aí os dois podem complementar a resposta. Fica, o doutor Bruno deve também saber disso, né? E o próprio vereador. A criança, ela fica mais tímida. Essa menina, que eu dei o exemplo, uma delas, que nós descobrimos, eu era diretora de escola.
ela se calou, ela ficou mais quieta e ela começou a cair o desempenho dela na escola, nas avaliações, nas participações no todo. E a professora começou a perguntar para ela, começou a se aproximar mais dela, e a professora notou que tinha umas marcas nela. Então, quando a professora trouxe ela para mim, né, nós ficamos indignados. Eram assim, marcas no corpo todo. Eu liguei para o conselho tutelar na hora. O delegado também ficou muito revoltado. Então, toda a rede ajudou. Ela teve que sair do lar, essa criança. Ela ficou afastada aí por quase 6 meses. O pai foi preso e a mãe, não sei o que fim que levou essa situação da mãe, mas foi bem marcante. Recentemente também em Mogi, um padrasto também de uma aluna, ensino médio, ela também falou na escola, ela colocou implicitamente num texto de inglês, pedindo saídas para a situação do pai, e a professora de inglês viu, né, implicitamente no texto a mensagem de socorro dela, contou para a diretora veio me procurar e nós tomamos todas as providências. Então, é bem triste essa situação e a criança dá pistas. A criança e o adolescente, eles dão pistas, né, doutor? Sim. É por aí mesmo, né, doutor? A gente já observou situações de desenhos com alguma conotação sexual, incompatível com a idade dessa criança. A gente já observou também a questão da mudança do comportamento, se a criança ela era desenvolta, ela se retrai, e o contrário também pode ser verificado. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade só para falar da ação que o Ministério Público está adotando a respeito dessa temática. Desde o ano passado, nós encampamos no âmbito estadual um projeto de operacionalização do combate do abuso e exploração sexual. E nós implantamos aqui em Mogi das Cruzes, no sentido de fomentar as atividades intersetoriais da rede, de modo a criar fluxos e protocolos. Então, o Ministério Público está atuando especificamente nessa questão com a finalidade de induzir essa política pública. E nós também já verificamos em relação ao CREAS algumas deficiências, insuficiências. Nós já instauramos procedimentos em conjunto com a Promotoria da Inclusão Social. Nós aqui atuamos na Promotoria da Infância em 2 promotores, o meu colega de destacada atuação, Dr. Reinaldo Iori Neto, que não está aqui presente no momento, mas nós estamos atuando em conjunto, com prioridade nessa questão. Eu queria aproveitar e complementar, eu sou do Comitê contra a Violência e Abuso, né? E pela Cultura de Paz, Crianças e Adolescentes. E nós, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde, e nós vamos agora fazer um seminário no mês que vem, né? O senhor e o vereador e todos estão convidadíssimos para discutirmos, não só porque a violência como um todo, né? Eu que também fui secretária municipal da Mulher em Poá, né? Violência como um todo. Então, nós vamos discutir todos esses contextos com vários profissionais de renome convidados para participar e trabalharmos em cima dessas prevenções, né? A prevenção é tudo. Já tem data? Ainda não, a gente está fechando ainda. Tá bom, mas só ficar de olho que a data vai ser divulgada e realmente está todo mundo convidado, porque é importante a gente trazer essas discussões. E, vereador, fala-se muito, né? Eles já citaram o trabalho interligado, o Legislativo trabalha com outras secretarias também. Como funciona esse trabalho na prática? Tá. Hoje eu faço parte da Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania e também da Educação. Mas o Legislativo trabalha em conjunto com todas as comissões. Nesse caso específico, né, do abuso, a exploração sexual de criança e adolescente, nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria da Educação, Assistência Social, Segurança, Saúde. Eu acho que é importante para você que está nos assistindo, né? A responsabilidade não é só dessas secretarias que nós citamos, não é só do Dr. Bruno, nem da Rosana, nem nossa, né, enquanto legisladores. É de vocês também. Então, às vezes você não quer se expor, né, você não tem preocupação de estar se expondo, diz que sim. Eu acho que é uma maneira que você vai estar ajudando também. Se você sabe aí na sua vizinhança, perto da sua casa, que existe algo com relação ao assunto que estamos discutindo, a exploração sexual de criança e adolescente. Lembrando também que não são só as meninas que são exploradas e abusadas, meninos também são. Diz que sim. Sim.
Como funciona o Disque 100, doutor? O Disque 100 é um mecanismo do Ministério dos Direitos Humanos que permite que essas notícias de fato cheguem ao conhecimento da rede e do próprio Ministério Público. Então, não é necessário que se identifique, mas o que é importante é que seja dado o maior número de dados e informações possíveis, assim, a fim de viabilizar realmente essa investigação, seja a investigação protetiva, né, com a finalidade de proteger a criança, seja a investigação criminal, que também pode se iniciar pelo Disque 100 também. Sim, e é muito importante a gente ter esses números, né, porque é só a partir daí que outras ações podem ser tomadas. Sim, é preciso que seja notificado, porque por uma notícia de fato anônima, pode ser que seja por meio dela que se consiga responsabilizar, prender esse agressor e, acima de tudo, que se consiga proteger, dar um atendimento integral dessa criança que pode precisar de atendimento de saúde, atendimento da assistência social, da educação, cultura e esporte. Sim. Rosânia, durante todos esses anos, né, você falou que a geração Z, por exemplo, já está mais aberta, fala mais com mais facilidade sobre esse assunto. Você vê uma evolução tanto das crianças quanto dos profissionais abordando com mais facilidade esse assunto? Sim, vejo. Os professores estão mais esclarecidos. O próprio contexto do currículo, ele favorece essas discussões, que são discussões que é projeto de vida, sobre o projeto de vida, o que ele quer ser na vida, o que ele é hoje, o que ele passa. Então, isso dá uma abertura para a criança e para o jovem, muito mais do que tempos passados, né? Eu, por exemplo, nunca tive esse tipo de abertura quando eu estudei, né? Eu tenho 61 anos. Agora, nós temos uma sociedade contemporânea que exige essa abertura das crianças e dos jovens. Então, assim, é gratificante. Eu sempre trabalhei em cima de envolver grêmios estudantis, né? E é gratificante ver o quanto eles podem ajudar também. Os grêmios ajudam muito dentro das escolas, agregando. Então, existe um vínculo muito forte hoje. As escolas de ensino integral também contribuem, tanto as municipais quanto as estaduais, contribuem para o vínculo se estreitar cada vez mais. Então, o vínculo se estreitando, ele se sente mais à vontade de conversar com os seus pares, com os professores e até denunciar tudo que eles vêm passando porventura, né? Certo, muito importante. Bom, né? É uma esperança que fica aí para as nossas crianças estarem mais abertas, para os profissionais mais receptivos também, que isso também é muito importante. Vereador, olhando agora para o futuro, né? A semana, esse projeto muito importante. Quais são os próximos passos? Então, você vê que o assunto é tão importante de discussão, né? Que ele vem do governo federal, que também agora tem o Maio Laranja, isso vem para o governo estadual e nós estamos aqui no governo municipal, né? Isso já mostra a importância do tema a ser discutido, né? E, respondendo a sua pergunta, nós não podemos ficar aqui só na semana, eu insisto muito nisso, né? Nós precisamos ir para a prática, né, doutor Rosânia, né? Porque não adianta ficar só no falatório, só no oba-oba, nós precisamos ir para ações práticas. E ações práticas dependem de recursos, então acho que compete a nós da Câmara Municipal aumentarmos recursos da assistência social para poder equipar melhor os conselhos tutelares, os CREAs, né? E isso em conjunto com o executivo, é claro, né? Se tiver que implantar mais um CREAS, eu cito muito o CREAS porque a gente sabe que o Centro de Referência Especial de Assistência Social é onde faz todo um trabalho de acolhimento e de cuidados com as vítimas, né? E o Conselho Tutelar, que é o que recebe. Então nós precisamos ter um carinho muito especial e não é só carinho, recurso, né, doutor? Nós precisamos disso. Eu acho que aí é um trabalho em conjunto com o doutor, com a Rosânia, com o executivo, sim, que tem um olhar também de preocupação com esse tema. Realmente, né? Não falta o carinho, mas é preciso realmente recursos para colocar tudo isso em prática. Doutor, como são esses trabalhos aí dentro da promotoria? Bom, eu concordo plenamente com o vereador. Eu considero que a insuficiência de recursos já está presente, a gente já verificou insuficiência de funcionários,
capacitação contínua, o fortalecimento dessa rede para que ela também se sinta respaldada na atuação dessas questões polêmicas aí e difíceis para o professor. Quando se trabalha em rede integrado, você consegue trazer mais proteção para esse que vai denunciar. Então, a gente tem esse propósito aí de fortalecer e de dar prioridade. O que eu costumo dizer é que precisa, para um tipo de atuação tão específica, tão complexa, precisa de uma tropa de elite. Uma atuação realmente destacada, assim como ocorre, por exemplo, na polícia, uma divisão anti-sequestro, que tem pessoas capacitadas, treinadas, com equipamentos, com helicóptero. Aqui, mal comparando, não precisaria do helicóptero, mas necessitaria, sim, da prioridade. E a prioridade está no ECA, precedência nos serviços públicos e na formulação de políticas públicas. Sim. E aí a gente entra em um assunto que muitos adultos que estão nos assistindo foram crianças violentadas, né? E às vezes não acolhidas no momento certo, lá na infância, mas ainda tem lá a sua ferida. Como acolher esses adultos? Eu penso que o CREAS, né, assistência social, podem contribuir sobremaneira em benefício dessa criança que vai precisar de uma rede de proteção, né? E psicólogos, né? Até psicopedagogos. Então, todo mundo, que nem o Dr. Bruno falou, é uma tropa mesmo de choque, de elite, aí ajudando essas crianças, esses jovens a superar essa situação, porque não é fácil. Uma menina, quando eu era a dirigente de ensino, aqui em Mogi das Cruzes, numa escola central, ela tentou se matar, cortando os pulsos dentro do banheiro. Vou manter a ética, né, nem falar o nome da escola nem a menina, óbvio, mas assim, nós encaminhamos para o CREAS, né, para a assistência social que acolheu, e toda a rede protetiva, o conselho tutelar, porque ela estava sofrendo abuso pelo pai dela há muitos anos, e ela não aguentou, né, ela se sentiu tão sufocada. Essa ainda não conversou com os professores, porque muitos também se calam. Tem medo, sim, né? Medo. O abusador, ele ameaça o tempo todo. Vou matar sua mãe. Então, a gente vê que isso acontece. Na prática, a gente visualizou isso. Então, assim, é muito importante a assistência social do município estar ali junto, para e passo, junto com as escolas, sejam particulares, municipais ou estaduais. Sim, é importante a gente realmente não minimizar essa violência, né? Ela existe, nós estamos aqui para reforçar esse assunto, para reforçar tudo o que acontece com as nossas crianças e adolescentes, e é importante acolhê-las. Bom, agora a gente vai encaminhando para o final do nosso programa, ficou muito o que refletir, e ficou também um recado, vereador, que é para todo mundo, né? Não só para o legislativo, sim, como o senhor já disse, não só para as escolas, é um trabalho da sociedade. Como o Dr. Bruno falou, é um trabalho de uma tropa de elite. Então, faça você também parte dessa tropa de elite, né? Principalmente se não quer... Às vezes você fica preocupado, existe essa preocupação, né, das pessoas denunciarem. Então, o Disque 100 é um caminho mais rápido e, como o doutor falou, que você dê detalhes, né? Você precisa passar mais detalhes até para que a sua mensagem chegue aos órgãos competentes, né? Mas sabendo que na nossa cidade tem o Conselho Tutelar, tem o CREAS, e importante também, e eu falo muito isso, né, a sensibilidade que tem as professoras, as diretoras das escolas, as profissionais de saúde, numa unidade básica de saúde, né, que ela tem a sensibilidade de captar aquela mensagem que às vezes a mãe não passa, a menina não passa, né? Então é um trabalho nosso, um trabalho de todos nós, e vamos todos então fazer parte dessa tropa de elite sugerida pelo Dr. Bruno. Vamos, com certeza. É isso, né, doutor? Realmente dar voz às nossas crianças. Sim, até porque, por definição etimológica, a palavra infância significa sem fala. A infância é notabilizada por uma pessoa que não tem voz. Então, a gente precisa ser a voz da criança, do adolescente, nesse cenário, sabendo que a responsabilidade é do Estado, é da família, mas também é da sociedade. Sim. Então, se você tem conhecimento de vizinhos enfim, teve algum contato de alguma atitude suspeita ou confirmada, é possível buscar o Disque 100, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público pelos canais remotos
ou presencial, a gente se coloca à disposição porque o interesse é de todos em combater o abuso e a exploração sexual também. Com certeza. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, doutor Bruno, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição. Rosânia, obrigada pela sua participação. Obrigada. E claro, vereador, obrigado por estar aqui com a gente, parabéns pelo projeto. Obrigado, eu que agradeço também o Dr. Bruno e a Rosânia por essa discussão rica e que com certeza deixou algo na cabecinha ali de quem está ouvindo, né, nos assistindo e que vai nos ajudar então a fazer parte desse exército. Sim, Muito usando obrigado. o símbolo, né, da semana, plantou uma sementinha, sementinha. né, para a gente colher flores depois. Bom, muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. O Câmara em Debate encerra, mas você pode continuar acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima!